Senhor Jesus, quem vos fala aqui é seu amigo, seu irmão em Cristo, evangelista Anderson Silva, e hoje nós estamos aqui para bater um papo sobre escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical é uma ferramenta de ensino poderosíssima no nosso meio evangélico, tem sido uma formadora de bons crentes, de bons obreiros, e eu sou muito feliz em ser aluno da escola dominical. E hoje eu não estou aqui para dar uma aula de escola bíblica dominical. Eu estou aqui para ajudar você, professor, você, superintendente, a ter um olhar para a revista, para ter uma direção de como trabalhar, de como executar a escola bíblica. A liturgia da escola bíblica é uma liturgia simples, claro que varia de lugar para lugar, tem as suas variações, mas aqui no nosso estado do Rio de Janeiro é comum nós termos a seguinte liturgia. Todo trabalho na igreja, ele se inicia com a oração. Todo trabalho oramos e após a oração temos o costume aqui de louvarmos a Deus com 2 hinos da harpa. É interessante que a nossa revista ela traz sugestões de hinos da harpa. Eu acho muito bacana isso. Algumas pessoas atropelam as sugestões, canta o hino que quer, só que essa revista ela foi pensada em todos os detalhes. Cada detalhe da revista foi feito com carinho e pensado em cada detalhe. Veja que os hinos que são sugeridos aqui são hinos que concordam com a palavra, são hinos que ajudam o aluno já a entrar na atmosfera do tema da lição. E o tema da lição 10, que eu estou em mãos aqui, que será domingo, 9 de junho de 2024, já quero dar os parabéns aos nobres companheiros, aos pastores. Eu costumo dizer que os pastores são homens a qual o mundo não é digno. São homens que disseram sim para a obra, abriram mão da sua rotina, da sua agenda, fizeram com que as suas vidas convergissem para o atender à obra de Deus. Então isso envolve esposa, envolve filhos, isso envolve a sua semana de trabalho. Realmente são homens que são dedicados à obra de Deus, e eu quero dar os parabéns aos nobres companheiros e aproveitar o ensejo aqui e dar também os parabéns ao meu pastor Sérgio Araújo Pimenta, a qual temos total admiração pelo grande homem de Deus que ele é, pelo biblista que ele é, um homem com conhecimento de Bíblia fora do comum, um homem que é um grande administrador. Então, a nossa alegria em tê-lo em nossa vida. E hoje, a nossa revista sugeriu o hino 39 da harpa cristã, o hino 175 e o hino 339. Eu já consultei os hinos e vi que dos 3 hinos, apenas 2 hinos eu conheço. É o suficiente para a escola bíblica, porque nós geralmente entoamos 2 hinos na nossa liturgia. São 3 porque pode acontecer de existir um hino que você não conhece. No caso aqui, o 339 eu não conheço. Então, o que eu faço quando existe uma sugestão de hino e eu não conheço? Eu pego a minha harpa cristã e a palavra-chave da lição é santidade. Então eu pego a minha harpa cristã, vou lá no finalzinho, aonde está aqui, índice das primeiras linhas, e procuro a palavra santidade e vejo se o hino que está aqui, ele me ajuda, se eu sei cantar, se eu não sei. Se eu não achar nessa primeira parte, chamada índice das primeiras linhas, eu viro a folhinha e eu tenho uma outra oportunidade ainda de procurar hinos, que vai ser aqui
índice das primeiras linhas das estrofes, eu tenho índice da primeira linha das estrofes, eu tenho o índice das primeiras linhas dos estribilhos, ou, na nossa linguagem comum, do coro do hino. Então, eu procuro a palavra santidade, santo, santificação, dentro dessa listagem. Achei o hino que eu gosto, eu vou e substituo por aquele que eu não conheço. E assim eu consigo trabalhar melhor. Essa é a primeira dica. A segunda dica, nós temos o tema da lição, certo? E é importante que você leia o tema da lição junto com a congregação, junto com seus alunos, para que isso possa ficar fixo na mente deles. Após você ler o tema da lição, você lê o texto áureo junto com seus alunos. Lê o texto áureo junto com os alunos, aí você, como está conduzindo ali a liturgia, você lê a verdade prática. Porque a verdade prática nada mais é do que a aplicação direta do texto áureo. Então, leu-se o texto áureo, você já vai e traz a verdade prática. A igreja toda lê o texto áureo, você já, como a pessoa que está à frente ali, você já responde com o texto áureo. Feito isso, é importante que você faça uma leitura participativa da sua revista, porque tem que lembrar que é uma escola, então todos devem participar. Fez a leitura participativa, terminou a leitura, você então faz a oração a Deus, agradecendo por esta palavra, agradecendo pela oportunidade de poder abrir a Bíblia, ler a Bíblia em público, em uma igreja, ou seja, lembrando da liberdade cristã que Deus tem dado para nós em nosso país chamado Brasil. Feito isso, você vai ler a introdução. Você vai ler pausadamente, respeitando as vírgulas, respeitando as pontuações e lembrando, a introdução, ela não foi feita para você explicá-la, não foi feita para você aplicar. A introdução é apenas a apresentação daquilo que vem aí à frente. Por que eu estou falando isso? Eu vejo algumas pessoas cometendo o erro de ler a introdução e trabalhar a introdução, explicar a introdução, pegar detalhes na introdução. E quando você faz isso, você já está gastando munição daquilo que está pela frente para chegar, que serão os tópicos. Então é importante que você leia a introdução tranquilamente, que ela possa soar bem aos ouvidos. Por isso o professor ele tem que ler e reler a revista quantas vezes for necessário em sua casa. Não pode abrir a revista na igreja. Isso tem que ter acontecido antecipadamente na sua casa. E é bem comum a gente encontrar pessoas lendo a introdução e ainda gaguejando na introdução. Ou seja, essa pessoa não leu, essa pessoa não se familiarizou com a leitura, com o texto. Então é importante você ler a introdução e não aplicar a introdução, apenas ler. Leu a introdução? Você pega e dá uma tônica forte. Qual é a palavra-chave hoje? Santidade. Qual é a palavra-chave? Santidade. Opa, então o assunto hoje é santidade. Está fixando na mente do aluno. Aí você vai partir para os tópicos. Aí outra dica no tópico. Leia o tópico todo. Leia ele todo e você volta explicando os pontos essenciais, os pontos que você grifou. Se você lê um pouquinho, para e explica, lê um pouquinho, para e explica, lê um pouquinho, para e explica, isso vai lá na frente causar uma confusão. Então você lê o tópico inteiro e depois você volta explicando os pontos que você grifou, os pontos essenciais, para que você possa assim conseguir fixar na mente do seu aluno. Fez essa leitura
do primeiro tópico e o subtópico 1, leu, aplicou, explicou, você abre uma oportunidade para o aluno. Alguma dúvida no ponto 1? Se houver dúvida, você esclarece. Se não houver, aí você fala, vamos avançar então para o ponto 2. Por quê? O que está acontecendo muitas das vezes? A pessoa está lendo com você, participando com você, professor, e de repente você já está lá no ponto 2 e a pessoa estava ali com uma dúvida no seu coração, vamos usar um linguajar bem simples, estava ali com a língua coçando para falar algo e já foi para o ponto 2. Então, se ela lança a dúvida dela agora, dá no ponto 2, ela vai fazer a aula regredir. Então, é importante que cada passo que você dá, você abre oportunidade para perguntas e você sempre anuncia, agora nós vamos para o ponto 2, agora nós vamos para o ponto 3. Leia todo o ponto, explique o que você tem para explicar e depois você abre a oportunidade para o aluno falar e avança para o próximo ponto. Você fazendo dessa forma, você consegue deixar a sua aula bem amarrada, ou seja, bem fixada na mente do seu aluno. Então, lembrando, tópico 1, aí você vai ter ponto 1, ponto 2 e ponto 3. Fechou o tópico 1. Aí você amarra o tópico 1, trazendo ali uma palavra que possa abraçar todos esses pontos que você trouxe. Veja aqui só uma exemplificação, que o tópico 1 diz a perspectiva bíblica da santificação. Aí vai dizer santificação no Antigo Testamento, santificação no Novo Testamento e santificação exigida pela palavra. Então você abordou esses pontos separados e depois você vem e abraça esse ponto. Esse abraçar esse ponto, a revista já deixa pronto para nós, chamada a sinopse do primeiro ponto, que é a palavra de Deus aponta o estilo de vida santo sem o qual não podemos agradar a Deus. Então veja que a revista ela é toda trabalhada para ajudar o professor. Se o professor respeitar a gramática da revista, respeitar a forma como ela foi elaborada, ele vai conseguir ter sucesso na sua aula, o aluno vai sair dali aprendendo e vai ser muito bacana. Agora, nós vamos para o tópico 2. Agora, veja bem, do tópico 1, ou da introdução ao tópico 1, abordando ponto 1, ponto 2, ponto 3, e agora você vai para o tópico 2, você precisa ter agora uma sabedoria agora. Qual é a sabedoria, pastor? Lembra-se que o nosso cérebro, ele trabalha por ondas sonoras. Se você escuta uma voz só o tempo todo, você fica com a mente cansada e você perde o interesse. Então, agora que você mudou para o tópico 2, convide alguém para ler a primeira parte. Por favor, alguém pode ler aí tópico 2 e o ponto 1, por favor? Vai entrar uma outra voz em cena. E essa outra voz que entra em cena vai trazer um novo estímulo para o cérebro do aluno. Isso é importante para que a aula possa se manter ativa. Lembrando, você pega e oferece quem gostaria de ler, porque nem todos gostam de ler. E essa pessoa que aceitou ler, com certeza ela já tem a prática. Então ela vai ler e ela terminando de ler, você agradece essa pessoa, você entra lá nos pontos que você já grifou na sua revista e antes de passar para o outro ponto, você faz a famosa pergunta: alguém tem uma dúvida nesse ponto? Compreende isso? Então aí você vai avançando ponto a ponto na sua revista, lembrando sempre de trazer alguém para fazer uma leitura participativa, para que a aula possa ter a participação de outros, para que a aula possa ter interação, para que a aula não fique cansativa e as pessoas possam
participar junto com você. Então nós vamos avançar aqui para os finalmente da nossa revista. Existe um outro cuidado que o professor precisa ter, é sobre as referências bíblicas que são dadas pela revista. Você precisa consultar uma por uma, para que você não venha na hora falar assim, por favor, o aluno, abra aí no livro de Salmos, no número 151, no verso 4. Ué, mas eu não achei, professor, porque você não consultou a referência. Porque acontece, a revista é feita por seres humanos, a revista passa por uma máquina, por um computador, e às vezes na hora da edição, o corretor de texto vai e lança um número que não existe. Aí você vai procurar a referência bíblica, não bate. E por que isso aconteceu na sala de aula? É porque o professor não consultou antes os textos bíblicos. É importante, querido professor, que você consulte as referências bíblicas, vê qual lhe convém mais, porque às vezes você lê referência bíblica que para nós parece sem pé e sem cabeça, parece. O escritor, o comentarista que fez, ele tem ali uma cultura, ele tem um conhecimento, ele sabe o porquê colocou o versículo ali, e às vezes a nossa mente não alcança. Não temos o mesmo grau de conhecimento que o comentarista. Então é importante você examinar os versículos e grifar aquele que você quer trazer para dentro de sala de aula, que aí você já sabe o contexto do versículo, você consegue explicar o versículo, aí você não passa nenhum tipo de vergonha na frente da turma. Abre aí no versículo tal. Aí o aluno lê e toda a igreja fica esperando uma explicação e você não dá porque você foi pego de surpresa ou porque você não entendeu o que aquele versículo queria dizer. Amém? Então aqui, caminhando para o final, a gente chega na conclusão da lição e dentro dessa conclusão a gente faz a leitura, fechamos a conclusão bonitinha, pergunta aos irmãos se resta alguma dúvida. Então, se você quiser, se for da sua prática, se você trabalhou bem o tempo, você pode entrar nas perguntas, nos questionários e falar, o irmão pode responder para mim o que a palavra de Deus gera. Aí às vezes a pessoa não vai, o que a palavra de Deus gera? O que a palavra de Deus produz em nós? Então você como professor, você vai desmiuçando a pergunta para ficar mais acessível ao seu aluno. Ah, professor, a palavra de Deus gera em mim perdão, a palavra de Deus gera em mim reconciliação, a palavra de Deus gera em mim santificação, isso, parabéns, glória a Deus. Aí você lança outra pergunta e você vai trabalhando e assim você finaliza a revista de forma bem aproveitosa, com a participação de todos e uma aula maravilhosa. E assim, se você é o professor convidado, você termina a sua parte e volta para o seu superintendente. Se a responsabilidade está toda com você, você termina a lição com uma oração, agradecendo a Deus por tudo. Então, essa foi uma dica de como você trabalhar a revista. Está tudo pronto. Eu costumo dizer que está tudo pronto. Tem a introdução, ou seja, a revista do mestre vem toda mapeada, vem o mapa de aula todinho. Então, o professor, ele se perde se ele quiser, se não houver dedicação. Mas se ele parar, estudar, se dedicar, ele vai dar uma boa aula. Eu fico feliz porque aqui em nossa igreja, na congregação Bethesda, nós temos aqui o superintendente, o auxiliar de trabalho, irmão William Sebastião, e ele faz uma agenda com os professores. Então, os professores das nossas congregações, eles são escalados, eles têm praticamente um mês para estudar, para poder dar aula, porque eles recebem, cada um recebe a sua aula antecipadamente. Irmão João, aula 2, irmão Anderson, aula 3, irmão, aula 4, e você já sabe qual aula você vai dar
então você consegue estudar, preparar e dar uma ótima aula. Eu sei que essa não é a realidade de todos. Existem pessoas que dão aula sozinho por não ter professor na sua igreja. Então você precisa, se você é esse professor titular, você não tem outra pessoa para trabalhar dando aula, você precisa fazer discípulo. E como faz isso, pastor? Você convida uma pessoa que tenha boa leitura, uma pessoa que lê Bíblia, uma pessoa que gosta de leitura. E quando você for estudar, você marca um dia da semana para estudar e preparar a aula, você chama essa pessoa para participar com você. Nessa intenção, você está preparando essa pessoa para ser um futuro professor, porque ela está te acompanhando, está vendo como você se prepara, como você estuda. E feito isso, aí dentro da sala de aula, você faz algo que é maravilhosa, essa estratégia. Irmão, você pode me ajudar aqui no tópico 2, por favor? Aí a pessoa vai lá e trabalha o tópico 2 dentro das suas limitações. Aí você vai ajudando essa pessoa e quando você vai ver, você conseguiu ganhar um professor para trabalhar com você. Eu acho que são essas as ponderações, são esses os aconselhamentos sobre a revista da Escola Bíblica Dominical. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tiver sugestões de vídeo, manda para nós, por favor, que estaremos aqui com o maior prazer produzindo o vídeo que possa ir de encontro à sua necessidade. Se você é inscrito nesse canal, eu peço que você compartilhe. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreva. Estamos começando, estamos dando o nosso primeiro passo e você está fazendo parte dessa história. Deus em Cristo te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.